Questão de número 4, pessoal. A questão 4 fala o seguinte: uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. Aqui é o desenhozinho, né? A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que forma cada figura, né? A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Ela pede o seguinte: que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados? C é a quantidade de canudos e Q é a quantidade de quadrados. Nota comigo, essa questão não vai envolver, ela pode ser resolvida por aquela história de coeficiente angular, forma geral? Pode sim. Mas essa questão aqui vem justamente para tratar, para mostrar que a função do primeiro grau, você pode ver pelos itens aí que todos são funções do primeiro grau, ela se aplica em várias situações cotidianas, aqui ó, na formação de quadrados, no movimento retilíneo uniforme, quando você pega lá o espaço em função do tempo, no movimento uniformemente variado, quando você tem a velocidade em função do tempo. Vamos determinar a relação entre a quantidade de canudos e a quantidade de quadrados. Veja bem, para essa questão, fique atento ao seguinte, ó, vamos perceber a regra de formação, a lei de formação. Para formar um quadrado, basta que eu tenha um canudo, aqui eu coloquei um canudo e somo 3 canudinhos e tenho um quadrado. Para formar dois, então vamos colocar assim, ó, para formar um quadrado eu preciso de um canudo mais 3 canudinhos. Para formar dois quadrados eu pego um canudo mais 3 canudos, depois mais 3 canudos. Um canudinho mais 3 mais 3. Para formar 3 quadrados, eu pego um canudo, né? Canudinho, mais 3, mais 3, mais 3. Um canudo, mais 3, mais 3 e mais 3. Perceba que a regra de formação neste caso é o seguinte, ó. Quando eu tenho um canudo, eu vou somar 3. Ou melhor, quando eu tenho um quadrado, eu somo 3. Quando eu tenho 2 quadrados, 2 vezes 3. Quando eu tenho 3 quadrados, 3 vezes 3. Se fosse 4 quadrados, 4 vezes 3. Então, se você notar aqui, ó, essa regra, a lei de formação aqui pode ser a seguinte. 1 mais 3 vezes a quantidade de quadrados que eu tenho aqui, que é quanto? 1. E aqui, eu tenho um canudo mais 3 vezes a quantidade de quadrados, são 2, ó. 3 vezes 2. 1 mais a quantidade de quadrados são 3. 3 vezes 3. E de forma geral, pessoal, a quantidade de canudos usados vai ser 1 mais 3 vezes a quantidade de quadrados que eu tiver. Se eu tiver 10 quadrados, vai ser 1 mais 3 vezes 10. Beleza? Isso aqui, apesar de não estar apresentado diretamente como sendo uma função do primeiro grau, na forma que a gente conhece, né? Ou está acostumado, isso aqui é uma função do primeiro grau. Ó. Se eu colocar o 3Q na frente, mais 1, fica bem fácil de visualizar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B. Tá bom? Isso aqui também é uma função do primeiro grau. Só que nesse caso, né, está aplicado a formação de quadrados, aí, uma regra para a formação de quadrados. Bem, pessoal, a aplicação de função de primeiro grau, ela é bem mais ampla às vezes do que a gente consegue perceber à primeira vista. Aqui tem uma situação e existem muitas outras. Um abraço e vamos agora para a questão de número 5, não é isso? Fizemos a 4, vamos para a questão número 5. Valeu!